Sejam muito bem-vindas a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de maio, que delícia, né? Eu gosto assim. Para quem vem acompanhando desde ontem, a maratona tá rolando com muitos autores, muitos sorteios. Esse ritmo vai continuar até o dia 22 de maio. Depois a gente dá uma paradinha e só retorna final de junho, tá bom? Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Claro, Instagram, MoniqueMM18, e no Instagram do autor ou da autora que está sendo entrevistado, ok? Muito bem, hoje já teve live, já batemos papo. Aliás, hoje começamos 10 horas da manhã com uma live emocionante, uma live lindíssima. E assim está seguindo o dia. Hoje eu estarei com vocês até as 10 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã eu já estarei batendo papo com autores aqui no podcast. Tá bom? Muito bem, a gente vai bater um papo agora com o escritor nacional Miguel Marques. Ele que escreveu Até que a Morte os Separe, super topou de vir aqui bater um papo. Então a gente vai conhecer um pouco mais, não só sobre a sua história, mas também sobre o seu livro. Vamos chamar? Acho que ele já entrou. Miguel, vou chamar você, querido. Peraí. Olá! Olá! Ai, Glória! Nico! É assim mesmo. Todo mundo entra sem saber onde tá. É normal. Querido, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Ai, que certinho. delícia! Antes da gente começar a live, eu tenho duas coisas para te dizer. Primeiro, que eu tô muito feliz de ter você no meu projeto. Por quê? Eu sou uma viciada em TikTok. Eu sou, assim, a louca do TikTok. E eu estava no TikTok, gente, e vi o Miguel fazendo um vídeo para falar sobre o livro dele. E, cara, eu sou muito observadora. E eu vi que o Miguel estava fazendo um vídeo, ele estava nervoso, ele estava tendo que lidar com a própria timidez para falar sobre o livro. Era nítido que ele estava ali se esforçando ao máximo para fazer uma apresentação do livro dele num vídeo no TikTok. E eu falei, cara, já ganhou meu coração. Por quê? A pessoa que enfrenta os próprios medos, os próprios limites, no caso a timidez, porque tem muito autor tímido que não consegue falar sobre o próprio livro, e você estava ali dando a cara a tapa num vídeo no TikTok, onde não tinha, eu acho que nem 10 visualizações, mas você estava ali. E eu falei, eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero trazer essa pessoa para o meu projeto, porque eu quero conhecer a história desse menino. Aí eu mandei mensagem para você e não me liguei que quando a gente tinha fechado o episódio, que você era você. E aí eu falei, cara, aquele menino que eu mandei mensagem no TikTok ainda não me respondeu. Vou lá dar uma olhada. Quando eu vi, aí eu falei, não é possível, que é o Miguel. Miguel, que eu falei para ele entrar em contato comigo, que eu queria ele no meu projeto, e não fiz o convite. Então, assim, foi um erro meu de comunicação, de falta de atenção, isso porque eu me considero observadora. E eu falei, o quê? Miguel, venha, vamos no meu projeto, que é você mesmo que eu quero. Então, muitíssimo obrigada, tá, querido? Eu que agradeço. Eu também conheço o seu trabalho, né? Aqui no Instagram e nas outras redes também.
admiro muito, você faz um trabalho muito legal, tá sempre divulgando um monte de gente, assim. E realmente, eu sempre fui muito tímido, desde muito jovem, mas eu faço teatro aqui na minha cidade já há 7 anos, né? Então eu fui aprendendo a lidar com a minha timidez. Só que o teatro é no palco, é ao vivo, não tem câmera. Quando eu fui mexer com câmera, eu fiquei desesperado. Realmente, eu ficava muito nervoso. Mas agora eu já estou me acostumando mais. É a minha primeira live. Mas eu já gravei bastante vídeo, então eu estou começando a entender melhor um pouco como funciona. E é prática, né? Você hoje faz um vídeo, daqui a pouco você está fazendo outro, daqui a pouco a sua comunicação melhora, daqui a pouco você pega os macetes de editar a tua fala, o ritmo da tua narrativa. Então, assim, fazer vídeos é uma prática e tem que ser constante, não tem jeito. Daqui a pouco você tá aí, ó, lidando com esses vídeos e gravando e bombando, tirando de letra. É uma delícia, gente. Eu falo pelas lives. Eu adoro fazer live. E eu, no começo, era meio receosa. Eu sempre fui muito comunicativa, mas esse mundo de fazer live era diferente para mim, era novidade. Então, hoje eu já consigo tirar de letra uma live com escritor. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui. Ó, qual é o teu TikTok? Já deixa aí para o pessoal ir lá seguir. É o mesmo do meu Instagram. É Miguel Marques Gomes. Autor. Miguel Marques Gomes, autor. Gente, já segue lá, porque ele faz vídeo, fez uns vídeos também que é ótimo. Esse da apresentação do livro foi ótimo, foi o que me cativou. Que eu gosto de gente assim, é isso que me chama a atenção. Uma pessoa que está sempre lidando e enfrentando os próprios limites. É isso que eu gosto no ser humano. Miguel, querido, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, né? Eu sou da Tijuca. A gente podia marcar um encontro. Sim. Vamos tomar um café. Você vai à Bienal esse ano? Menina, eu nem sei, mas eu sou louco pra ir. Eu fui na Bienal uma vez, na verdade, a Bienal do Rio. Fiquei encantado, assim. Se eu não tiver nenhuma apresentação de teatro, nada ali, eu vou. Vou dar um jeito de ir. É muita correria. Muito bem. Se você for, me mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, bater papo, trocar figurinha, tá? Pode deixar. Muito bem, eu estou aqui com Até que a Morte os Separe. Você tem o exemplar aí ou não? Ainda não tem um exemplar físico. Está disponível só na Amazon por enquanto. Eu tenho um plano para esses contos. Eu planejo juntar vários contos, fazer uma versão física com eles e com outros inéditos, sabe? De repente, esse ano ainda sai. Então, só tem a versão digital, né? O e-book. Ah, entendi. E Até que a Morte os Separe é a tua única publicação ou você tem outras obras no mercado? No dia 5 de maio, né, esse mês, eu lancei O Além da Vida, que é o meu segundo conto, que na verdade eu escrevi antes do Até que a Morte os Separe. Foi o primeiro conto que eu escrevi. Então eu tenho muito carinho por ele. Só que ele acabou saindo depois. Eu optei por publicar ele depois e publicar primeiro o Até que a Morte os Separe. Os dois estão disponíveis na Amazon e os dois estão de graça hoje, para todo mundo baixar. Está gratuito. Gente, quer dizer, o e-book ele não está no Kindle ilimitado, gente. Ele está disponível hoje para baixar. Então já corre lá e já baixa o e-book do nosso autor. Até que a Morte os Separe. Qual é o nome do outro? Além da Vida. Além da Vida. Os dois e-books do nosso autor estão gratuitos hoje. Baixa lá, já deixa na listinha de leitura de vocês. Aí você falou que você escreveu o primeiro, mas o primeiro saiu depois. O Até que a Morte os Separe você publicou em 2022, não foi isso? Isso mesmo. Foi ano passado, no dia do Halloween, né? Foi no dia 31 de outubro. E tem alguma
simbologia, assim, você escolheu essa data propositalmente ou não? Eu queria essa data porque a história se passa no Dia das Bruxas e é uma data muito importante para a protagonista, né? Sempre foi. Então eu me organizei para que saísse nesse dia certinho e acabou que deu certo. Deu tudo certo. Ah, que delícia! E os dois livros são de publicação independente, né? Isso, os dois são independentes. Ah, agora eu estou entendendo. Bom, eu vou ler aqui a sinopse para vocês, até que a morte os separe, para vocês poderem entender um pouquinho do que se trata a história, para a gente falar um pouquinho também sobre a protagonista e o enredo. O Dia das Bruxas sempre foi o feriado favorito de Débora. Ela costumava passar com seu irmão todos os anos, maratonando filmes, indo a festas ou apenas ficando em casa. No primeiro Halloween, depois de seu falecimento, Carlos, seu antigo noivo, decidiu se casar logo no dia favorito dela. Agora, ela aparecerá no casamento em busca de vingança. Um conto envolvente que te trará reflexões e te fará escolher um lado, discordar dos dois ou entender os dois, talvez. Essa é a primeira publicação do autor. Menino, quem é a Débora? Esse espírito vingativo. Então, a Débora é uma mulher, né, que sempre gostou muito do Halloween, sempre foi o feriado favorito dela, o dia favorito dela, e ela costumava passar todos os anos o feriado com o irmão, né? A Débora, ela... Então... Sem dar spoiler. Vocês estão sentindo que está tentando spoiler. falar sem dar spoiler. A Débora é aquela coisa. Tem gente que se identifica, que entende a vingança dela, a mágoa dela, né? E tem gente que, na verdade, acha que ela é a grande vilã da história. E que quem tá certa é o ex-noivo dela, a pessoa que ficou com o noivo, né? Então, isso que eu acho que é o mais interessante do conto, porque ele traz pontos de vista, né? Ele faz você refletir, você pensar quem tá certo, quem tá errado, tá todo mundo certo ou tá todo mundo errado, o que que acontece, né? É uma bagunça, mas é uma bagunça boa. Até porque, gente, eu até entendo o medo de dar spoiler, porque o conto, ele é muito curtinho. Ele tem em torno de 14 páginas por aí. Então, assim, não dá para aprofundar bastante, senão a gente vai falar coisa aqui que não dá para falar, senão vai dar spoiler. Ô Miguel, me diz uma coisa, como é que você começou a escrever contos? Porque o teu outro livro também é de conto, não é isso? Isso também é um conto. Como é que você começou nessa atividade de escrever conto? Você escreve desde muito cedo. Como é que isso surgiu na tua vida? Eu me lembro de escrever desde muito cedo, coisa assim, de 10 anos, quando eu chegava da escola, eu ia para o computador de mesa da minha mãe e começava a criar histórias, fazia revistinha em quadrinho, nem sabia desenhar, os desenhos feios, mas o importante era colocar minha história aí no papel, né? Então, desde muito cedo eu crio histórias, só que eu sempre tive muita dificuldade em dar continuidade e finalizar as histórias. E aí que os contos entraram na minha vida, né? Porque o conto você finaliza rápido mesmo. A intenção dele é ser uma história curta, com início, meio e fim. E aí eu me encontrei, né? Eu escrevi, na verdade, Até que a Morte Separe. E o Além da Vida. Todos os contos que eu escrevi até hoje, que foram 4, foram para concursos literários, né? Concursos de contos. Eu não consegui aprovação com esses contos no concurso. E aí, por um tempo, eu fiquei, ai meu Deus, será que eles são ruins? Por que será que não passou? Mas aí eu falei, não, gente, eu vou seguir com esses contos, eu vou publicar, independente de concurso nenhum. E eu fico muito feliz com o feedback das pessoas, né? Porque tem muita gente que gosta dos contos. E aí eu pensei, caramba, se eu não
tivesse publicado, eu não ia saber que as pessoas gostam da história, né? Na verdade. Então foi muito bom. E agora que eu estou começando a escrever coisas mais longas, um romance, porque antes eu não conseguia finalizar, né? Mas eu acho que esse que é o ponto forte dos contos, né? Que você consegue É todo um processo. Exatamente, é e todo um processo. O Além da Vida, por exemplo, ele é um pouquinho maior. Ele já tem aí umas 18 páginas. Também está gratuito, gente, então é só baixar. Eu vou ler aqui a sinopse do Além da Vida, para o pessoal também conhecer um pouquinho mais sobre esse teu conto. Douglas é um adolescente que acaba morrendo atropelado enquanto voltava da escola com sua melhor amiga. Ele surge em seu próprio velório como fantasma, conseguindo ver e ouvir tudo o que os seus amigos e familiares dizem ou fazem, mas nenhum deles pode vê-lo. O que você faria no lugar dele? Como se sentiria? Este é um conto que mistura o sobrenatural com o real, numa mistura perfeita entre o lúdico, por conta do fantasma, e o realismo pelas reações das pessoas no velório. Um conto dramático que irá te emocionar e te fazer refletir. Afinal, a vida é um sopro, mas ele foi além da vida. Eu tô vendo que tu tem realmente um pezinho ali no sobrenatural, no pós-vida, né? Como é que você escolhe os teus temas? Como é que você escolhe os teus personagens para estarem num conto sobrenatural, abordando um tema tão legal que é essa relação do ser humano com a morte, por exemplo? eu acabei percebendo que realmente eu tenho um pezinho ali pro fantasma, né? Pro sobrenatural. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que eu consigo retratar isso de várias formas diferentes, né? O Até que a Morte os Separe e o Além da Vida, por exemplo, são dois pontos completamente diferentes. Porque o Até que a Morte os Separe vai para esse lado da vingança, então puxa um pouquinho mais para o horror, né? Enquanto o Além da Vida, não. O Além da Vida fala sobre o luto, é um drama, sabe? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre o sobrenatural, essa questão de vidas, né? Vida após a morte, e de várias formas diferentes, assim. E os meus personagens, eu sempre busco muita diversidade, sabe? Eu tento trazer personagens diversos, vários pontos de vista diferentes, inclusão. É isso que eu busco com meus personagens, sabe? Agora, é interessante, né, quando você... eu li aqui na sua sinopse que você traz no Além da Vida perguntas que são essenciais. O que você faria no lugar dele, né? Se você fosse ali um fantasma e tivesse no próprio velório, ou como se sentiria? Como é que você lida com a morte ou com a perda de uma pessoa muito próxima de você? Exatamente. É isso que eu gosto de trazer com meus contos, essa reflexão, essa coisa de o que você faria? Se você tivesse no lugar da Débora, o que você faria? Você morreu, aí um ano depois, seu ex-noivo, que você adorava, vai casar com outra pessoa. Um ano depois, sabe? No seu dia favorito de todos, no seu feriado favorito. E o Além da Vida também é muito isso, né? Ele consegue ver a reação das pessoas, né? A mãe, o irmão, a melhor amiga, todo um ciclo, né? E isso é muito doido. É muito interessante quando a gente para pensar, porque assim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. O que vai acontecer depois, eu não sei. Então, assim, é sempre bom frisar que trabalhem o desapego, porque a gente até brinca com isso, mas a quantidade de fantasma que nos rodeiam, que estão apegados à matéria, que não conseguem, né? Para quem acredita, tá, gente? Até mesmo para quem escreve sobre isso. Porque não adianta, não acredito em fantasma e ir lá escrever
um conto pós-morte. Isso não bate, né? Então, você tem que acreditar num negócio desse para realmente, olha, vamos trabalhar o desapego, vamos botar os nossos amiguinhos para fluir, porque ninguém quer fantasma vingativo perto de nenhum lugar, né? Agora, Miguel, me diz uma coisa. Você tem ali um autor, por exemplo, um contista, que influencia diretamente aquilo que você está falando nos seus contos, o tema que você está abordando, ou não? Então, eu, por enquanto, escrevi bastante sobrenatural, horror, um pouquinho do terror ali, porque eu sou vidrado em filmes e séries, né? Eu gosto muito do Stephen King como autor de terror, de horror, né? Só que eu também sou apaixonado por fantasia, distopia, por isso que eu gosto muito de me aventurar por vários gêneros, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer de tudo um pouco mesmo, testar, tentar. Eu vi que você também vai para esse lado, né? Do sobrenatural, do suspense, às vezes. Eu sou ali do drama, né? Eu trago nos meus livros, mais drama do que suspense em si, mas eu sempre trago temas que eu gosto de explorar, né? A depressão, a intolerância religiosa. Então a gente vai inserindo elementos na história que aí monta uma sinopse também que ajuda para trazer leitores, né? Mas é basicamente isso. Eu comecei no drama e criei uma assassina no último livro. Então eu percorri esse caminho de começar ali no drama, num suicídio e ir até uma assassina cabulosa. Foi uma experiência muito boa, porque eu tive 2 obras entre essas duas, né? A primeira e a última, aonde eu falei também sobre Umbanda, enfim. A gente vai explorando, é o que você falou anteriormente. A gente vai explorando os gêneros, vai se encontrando e vai se identificando. Por isso que é muito legal a gente escrever sobre várias coisas. Até porque a gente vai se descobrindo, né, Miguel? A gente vai escrevendo e se descobrindo. Agora, me diz uma coisa. Qual foi o teu livro que você mais gostou de escrever? O primeiro ou o segundo? Ai. Não vou mentir. Assim, eu tenho muito apego com o primeiro conto que eu escrevi, que na verdade foi o segundo conto que eu publiquei, que é O Além da Vida. Eu acho que eu tenho mais apego por ele do que pelos meus outros filhos, né? Meus contos são meus filhos. Acho que eu tenho mais apego por ele. Meus personagens favoritos eu acho que estão ali, sabe? Eu tenho um carinho por ele, maior, não vou negar. Você tem quantos contos escritos hoje? Publicados são 2, escritos são 4. Agora, ideias, milhões. Milhares, né? Qual é o teu melhor conto que você acha, assim? Ele não precisa estar necessariamente publicado. Você fala, Monique, o conto que eu acho, o melhor conto que eu produzi até hoje é o tal. Qual é? Então, eu gosto mais dos 2 que eu publiquei. Por isso que eles estão publicados. Os outros 2 estão ali guardadinhos porque, não sei. Quem sabe um dia eles vão para algum projeto. E entre os 2, olha, eu acho que depende do público, eu acho, sabe? Isso vai. A gente tem filho favorito, né? Eu tenho 4 livros publicados. Meu favorito, gente, meus leitores vão me matar agora. Meu favorito é O Crime de Sara Castro. Mas o que mais me dá retorno é O Homem do Quarto Andar. Então, assim, eu amo todos os meus livros, mas O Crime de Sara Castro eu quero pegar no colo, beijar, e é esse. Não tem jeito, a gente sempre tem um filho favorito, né? O meu filho favorito é O Além da Vida mesmo. Não tem jeito, é O Além da Vida. Induziu o Miguel a dizer.
Muito bom. Agora, Miguel, me diz uma coisa. Você, como escritor publicado, contista, como é que você vê a transformação aí desse mercado editorial que está sempre em expansão com os livros digitais, já que você é escritor de livro digital e pretende fazer o físico futuramente? Como é que você vê essa relação como leitor e como escritor, né? Dos livros físicos para o digital? Eu acho que tanto quanto, assim, como leitor e também como escritor, autor, eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? A gente tem que estar lendo o que está em alta, se aquele autor está vendendo muito, se aquele autor está sendo muito elogiado, vamos conhecer o autor. Eu acho que a gente tem que estar sempre assim, né? Buscando conhecimento mesmo, buscando entender o que o público está gostando, o que está dando certo com o público. E é isso. Você já tem planos para fazer uma publicação futura? Por exemplo, Monique, tem projeto para sair esse ano, o ano que vem? Como é que está isso? Então, eu estou desenvolvendo um romance, né? Romance no sentido de livro longo, com vários capítulos, porque o gênero não é um romance, é uma fantasia. É uma fantasia meio distópica, com umas criaturas diferentes, sabe? Por enquanto, só o prólogo que está escrito, porque eu estou em fase de planejamento, desenvolver o personagem, desenvolver a história. Eu não sei se eu dou conta de publicar ele esse ano ainda. Físico, né? A versão física, a versão digital talvez. Mas, para o Halloween desse ano, porque eu gosto, né? Eu gosto de Halloween, Dia das Bruxas. Eu estou pensando em fazer Eu estou querendo pegar esses 2 contos e juntar com algumas publicações novas, também com essa vibe de terror, Dia das Bruxas. Juntar ali uma coletânea de contos e fazer uma versão física. Digital e física, né? Eu vou tentar. Vou tentar fazer isso para outubro. Tem vários projetos em mente. Falta, né? Sair. Ai, que delícia, gente. Ter projetos em andamento, planos para a próxima publicação. É assim, vida de escritor não pode parar, senão adoece, né? Agora, como é que você escolhe, Miguel, os títulos dos teus livros? Eles surgem antes, surgem durante? Como é que você fala, não, esse aqui vai se chamar assim? Como é que funciona isso? Eu sou muito indeciso para tudo. Então, assim, eu só consigo bater o martelo, o nome vai ser esse, quando ele está pronto. E mesmo assim eu discordo muito de mim. Não sei se tá bom. Qual é o teu signo? Hã? Qual é o teu signo? Touro. Sou taurino. Isso então é do ascendente. Você deve ter um pezinho em Gêmeos. E Gêmeos é assim, eu sou assim. Sou geminiana, sou indecisa a vida toda. Nossa, mas touro geralmente não é, né? Eu sou muito indeciso, sabe? Assim, sou muito indeciso. Eu peço ajuda para os meus amigos mesmo, para as pessoas mais próximas, porque tem aquelas pessoas também que a gente fala, lê, dá uma lidinha aí, vê se tá legal, me diz o que você achou, né? E aí são para essas pessoas que eu pergunto, o que você acha desse nome? Teve nome que, na verdade, nem fui eu. Foi uma pessoa que falou para mim e eu falei, caraca, eu gostei muito, vai ser esse nome aqui. Mas eu realmente só consigo escolher o nome depois que eu finalizei a história. Antes eu não consigo. Que espetáculo. Agora, você como escritor independente, com dois contos publicados, a gente sabe que vida de escritor independente não é fácil. Ou a gente aprende a fazer na marra, ou a gente corre atrás de terceiros que supram as nossas expectativas.
as nossas necessidades ao publicar o nosso livro, a nossa obra, né? E aí não tem como falar sobre os seus contos sem a gente perguntar sobre as tuas capas. Tanto de Até que a Morte os Separe, quanto Além da Vida. Como é que foram feitas essas duas capas? Foi você? Foi uma outra pessoa? Como é que surgiu? Não, eu pedi socorro para uma amiga. Eu sou uma pessoa que pede muito socorro, sabe? Peço muitos socorros para o meu livro sair, eu dependo de muita gente, sabe? Foi uma amiga minha que fez a capa dos 2 contos. É uma querida, minha amiga Giovana. Ela fez a capa dos 2 contos e vai estar comigo nos próximos projetos também, porque eu amo o trabalho dela, sabe? E ela me ajuda com muita coisa, além disso. Todos os meus amigos têm que me dar uma ajudinha, senão não tem como. Amiga para isso! Exatamente. Amigo é para isso. Qual é o nome da tua amiga capista? Fala de novo. Giovana Vellemin. É chique, né? Chique, né? Depois você coloca o arroba dela, porque vira e mexe tem escritor querendo indicação de capista, ilustradora, diagramadora. Aí tu coloca, porque aí o pessoal já conhece também o trabalho, já que ela faz capa, né? Então, indicação é sempre bom, gente. Agora, Miguel, o que os leitores que adoram contos podem esperar dos teus 2 livros, Até que a Morte os Separe e Além da Vida? Eu acho que dos 2 contos, eles podem esperar uma história rápida, fluida, envolvente, né? São contos curtinhos que eu acho que você vai lendo sem perceber, logo você termina. E essa questão de trazer a reflexão, que os 2 contos trazem muito. Eu acho que não tem como você ler os contos sem pensar, peraí, mas quem está certo? No caso do Até que a Morte se Separe, né? Com quem que eu concordo? Ou então, nossa, tá todo mundo errado, que bagunça que tá isso aqui. E o Além da Vida, eu acho que ele te faz refletir muito sobre a morte, né? Sobre a questão das perdas, do luto, de como superar, como lidar com isso. E aquele questionamento também que eu deixo na sinopse, e que eu sempre deixo nas minhas divulgações, né? O que você faria se estivesse no lugar do Douglas, né? Se você estivesse no seu próprio velório e você pudesse ver, ouvir tudo e ninguém perceber que você está lá. O que você faria, né? E no lugar da Débora também. O que você faria se um ano depois seu noivo estivesse casando com outra pessoa, no seu dia favorito de todos, no melhor feriado que tem para você, sabe? Eu gosto muito de trazer essa reflexão. Eu puxaria o pé também, sabia? Tem que concordar com a tua personagem, que é muita sacanagem, né, gente? Tu em um ano casar com uma outra mulher depois da tua morte e ainda casar no seu dia favorito, gente. Isso não se faz, não. Isso é para ser assombrado mesmo. Concordo, gostei. A gente pode dizer que essa tua mensagem subliminar pós-morte é uma mensagem que você quer levar aos seus leitores? Olha, eu, apesar de tudo, apesar de escrever sobre isso, eu tenho dificuldade de lidar com a morte. É questão de terapia, sabe? Por isso que eu gosto de acreditar que não acaba quando a gente morre. Que tem alguma coisa depois, que tem um pós-vida ali, sabe? Então, eu gosto de trazer essa mensagem e principalmente esses questionamentos que eu acabei de dizer, né? O que você faria no lugar dessa pessoa? E eu gosto. Não tem sentido se acabar, né? Isso, por que então a gente está nessa loucura? Se vai acabar, por que a gente está nessa loucura? Então, exatamente. Assim, não tem sentido a gente achar que a gente vai morrer e acabou tudo. Ah, Monique, não acabou tudo. Você vai deixar o que você está deixando. Tá, mas e aí? Eu não evoluo?
eu não cresço, eu não tenho outra oportunidade, morre comigo tudo que eu aprendi, que eu ainda quero aprender, os meus desejos, sonhos que eu não realizei, acabou tudo, é isso? Então, assim, não tem um sentido, não é coerente, sabe? A gente não acreditar que tem alguma coisa depois. Que é como uma fase que, porra, acabou aqui esse nível, você vai para um outro nível. E é lá que você vai se refazer, você vai evoluir, você vai aprender coisas novas. Porque se a gente parar para pensar que acabou, literalmente acabou, que a gente não tem outra chance, não tem outra oportunidade, não tem sentido. É. Não tem sentido a gente brigar, não tem sentido a gente construir, não tem sentido a gente deixar, não tem sentido a gente não gostar, não amar, não tem sentido a gente amar. Então, assim, não tem uma coisa que... Por que essa pessoa cruzou meu caminho? Eu não vou reencontrar depois? A gente não vai ter uma chance depois? Então, é muito louco quando a gente para pensar no pós-morte, no que pode acontecer. Né? Eu sou kardecista e umbandista, cresci no kardecismo, hoje eu sou umbandista. Mas toda a minha linhagem, toda a minha origem, todas as minhas estacas ali são do kardecismo. Eu acredito em reencarnação, acredito em energia, que nós somos energia, né? E para mim não acaba quando a gente morre. Não acaba. Então, por que uns têm muito e outros têm tão pouco? Não tem sentido. Exatamente. Eu também acredito em reencarnação, também acredito em vida após a morte, tudo isso. Porque não faz sentido realmente acabar aqui, não faz sentido nenhum. Nenhum. Vocês já pararam para imaginar? Vou dar assim, um exemplo master. A gente perdeu o Paulo Gustavo, que era fenomenal. Fantástico, Quer dizer, acabou para ele não vai ter outra chance de rever os filhos, ele não vai fazer mais ninguém sorrir. Morreu com ele toda aquela sagacidade, toda aquela luz se apagou com ele. Então, assim, acabou, a gente não vai ter nada além daquilo, ou igual àquilo, ou daquilo, sabe? Não tem sentido a gente achar que... Sabe? É muito doido. Eu falei do Paulo Gustavo, mas a gente pode falar de pessoas ao nosso redor que a gente perdeu, ou que, enfim, precisam evoluir, nós mesmos, que não tem sentido. Ai, Miguel! Essa conversa tá boa, né? Eu adoro conversar sobre isso, gente. O Léo tá falando aqui, Paulo Gustavo deve estar arrasando onde ele estiver. Exatamente! Não tem sentido ele não levar com ele, já que ele partiu, ele fazer isso em outras esferas. Sim. É muito surreal isso. Ô, Miguel, você já passou pelo bloqueio criativo? Se sim, como é que lida com ele? Já. Bloqueio criativo é complicado, né? Eu passo muito por isso, na verdade, em várias esferas da minha vida, né? Até no teatro também eu passo por bloqueio criativo, estou sempre passando, mas eu acho que o segredo é o foco, é tentar insistir mesmo, né? É aquela coisa, você não pode escrever só quando você estiver super inspirado, você tem que estar tentando escrever sempre que você pode. E aí eu acho que você vai empurrando o bloqueio criativo, sabe? Sai daqui, porque eu tenho que fluir. Às vezes é difícil para mim manter uma rotina de escrita, porque é um monte de coisa acontecendo, né? Mas eu costumo não dar muita bola pro bloqueio, não. Eu tento insistir, até porque eu gosto muito de lidar com prazo. E aí, quando vai chegando perto do prazo, aí eu vou dando um jeito de sabe, o bloqueio não pode me dominar, não. Tu lida bem com a pressão, né? Não sei se lido bem, mas eu me esforço, né? Não, tem que ser até esse dia aqui.
Claro que eu também não vou colocar um prazo enlouquecedor, né? O livro que eu estou escrevendo agora, o romance, eu coloquei uns 4 meses, que eu acho que é um tempo ok para quem está escrevendo um primeiro livro. Não adianta falar que eu vou fazer em um mês, porque não vai dar, gente. Não tem como, né? E tudo isso é moldável, assim, né? Porque tem momentos que a vida exige mais da gente, tem momentos que a vida exige menos. Tem hora que é muito difícil conseguir tempo para escrever. Aí já não é uma questão de bloqueio, é uma questão de organização da vida, né? Trabalho, faculdade, e teatro, e família, e um montão de coisa, né? Todo mundo tem um montão de coisa para lidar. Mas o bloqueio não pode consumir a gente, não. Tem que produzir. É verdade. Mais importante do que estar no bloqueio é poder sair dele. O bloqueio é saudável até determinado tempo. Depois ele vai te jogar no precipício, começa a procrastinar cada vez mais e você não sai mais desse limbo. Cuidado com o bloqueio, que é muito sério isso. E isso causa uma frustração enorme, principalmente para quem está mexendo diretamente com arte, né? Literatura, música, teatro, né? Que não deixa de ser também uma forma de se expressar. Agora, Miguel, quem quiser comprar os teus livros, os teus e-books, gente, lembrando que os contos do nosso autor hoje estão gratuitos no site da Amazon. Até que a morte os separe e Além da Vida. Eles não estão no Kindle ilimitado, eles estão gratuitos para serem baixados somente hoje, tá? Além deles estarem na Amazon, eles conseguem diretamente com você, Miguel? Como é que tá isso? Não, por enquanto está disponível apenas na Amazon mesmo. E hoje os dois estão de graça, mas a partir de amanhã os dois voltam a ficar disponível no Kindle Unlimited, né? Continua ilimitado sempre, tá sempre lá no Kindle Unlimited. E o preço normal deles também é bem, bem baratinho. Eu costumo cobrar R$ 2,99 em cada conto, né? Um precinho bem ok. Quer dizer, pega aí todo mundo. Pega a galera que não tem o Kindle ilimitado, mas que pode baixar. A galera que tem acesso ao Kindle ilimitado. E a galera que quer comprar, que não tem o Kindle ilimitado e que não conseguiu baixar. O preço está super acessível. Então, é só correr no site da Amazon. Qual é o teu Instagram? Miguel Marques Gomes, autor. E no TikTok também, é a mesma coisa. Eu vou marcar o Miguel aqui na nossa live. Lembrando que vocês vão poder assistir a live pelo Spotify, Anchor, canal do YouTube, TikTok, tanto o meu quanto o dele, e Amazon Music. Tá? Muito bem. Miguel, eu acho que você pode vir toda a maratona, todo mês aqui para a gente falar sobre sempre. isso. Quero voltar sempre, eu amei. Foi uma delícia conhecer você, bater esse papo, divulgar seus livros, dizer para você que você é uma pessoa simpaticíssima, agradabilíssima. Eu só te desejo sucesso e que você não pare de escrever. Eu quero ler mais coisas suas, tá? Você também, que você continue escrevendo, produzindo esses projetos maravilhosos que você tem para divulgar os autores. Eu quero muito voltar. O espaço está aberto, é só mandar o WhatsApp que a gente agenda e volta e bate papo, sem problema nenhum, querido. Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 10 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã eu estou de volta batendo papo também com outros autores. E a maratona vai até o dia 22, e aí a gente para e só volta no final de junho. Miguel, obrigada, amor. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que está comentando, ao Léo, a minha amiga que está aqui, Natália. E é isso, gente. Muito obrigado. Quero muito voltar. Muito sucesso para você também, Monique. Obrigada, querida. Um beijo.
Um beijo.